Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Vamos para a nossa última aula sobre Eliseu. Vamos aí, com muito... tocar aquela musiquinha triste. Toca música triste, música triste. Não fique com saudade do profeta Eliseu, calma. Mas nós vamos aqui para o capítulo 13, se você já viu aí na descrição do vídeo, capítulo 13 é a morte do profeta Eliseu. Mas, pastor Isaac, a gente não terminou no capítulo 10 porque a gente vai pular um monte. Calma. Porque os outros capítulos falam de uma sucessão de reis. Uma sucessão de reis que aconteceu em Judá e em Israel. Então eu não vou me ater ali aos detalhes dessa sucessão, porque nós estamos estudando ministério, a vida de Eliseu. E Eliseu aparece lá no começo do capítulo 9, mandando aquele servo ungir Jeú, e ele agora vai aparecer só no capítulo 13, no momento da sua morte, tá bom? Mas eu quero falar um pouco sobre essa sucessão de reis, quem que estava reinando. É muito rei para a cabeça de vocês, não é? Então eu decidi aqui, junto com o pastor Nicolas, na verdade... Quem não sabe, esses desenhos que aparecem aí e tal, tudo o pastor Nicolas que faz. Se fosse depender de mim, eu ia fazer num papel e ia mostrar para vocês. Mas graças a Deus que o pastor Nicolas tem muita criatividade, muito talento ali no computador e facilita para vocês na visualização. Então, eu fiz aqui uma linha do tempo dos reis de Israel a partir de Acabe, reis de Israel e rei de Judá. Já expliquei para vocês que o reino estava dividido. Lá depois de Salomão, o reino foi dividido. Israel foi dividido entre reino do norte e reino do sul. Israel e Judá. E aí eu vou apresentar aqui para vocês os reis que reinaram durante o ministério de Elias e Eliseu. Começando por Israel. Quem foi o primeiro rei que teve ali o seu embate com Elias? No capítulo 16 de 1 Reis, nós vemos quem é o rei. O rei tão temido, na verdade, esse é um rei meio banana, né? Era o rei Acabe, era o rei que fazia tudo que a sua mulher mandava. E tudo que a sua mulher mandava era mal, a mulher era ruim, pessoa ruim, que era Jezabel. Então, vejam aí, o rei Acabe reinou, se eu não me engano, durante 22 anos, um período de tempo longo aí. Em comparação com Acasias, seu filho, que o sucedeu, que reinou só 2 anos. Não chegou a 2 anos, na verdade. Reinou aí quase 2 anos. Então, em comparação, Acabe até que reinou bastante. E Acabe aí teve os seus embates com Elias. E o próximo rei, Acasias, que era filho de Acabe, também teve aí o seu embate com Elias. Aquele episódio das bolas de fogo, lá, de descer o fogo do céu, bolas de fogo não, de descer fogo do céu, tudo mais, os capitães lá enviados por Acasias. Isso está lá em 2 Reis, no capítulo 1. Então veja aqui a linha do tempo começa com Acabe. Na verdade não é que começa, é o ministério, durante o ministério de Elias e Eliseu, quem eram os reis? Acabe, depois Acasias, depois Jorão. E aí, esses aqui eram casa de Acabe. Depois veio o rei Jeú, lá, que eu expliquei na aula passada para vocês, que sucedeu ali, filho de Ninsi ou Ninri, e esteve ali no trono de Israel, exterminando assim a casa de Acabe, da linhagem real, da linhagem dos reis de Israel. Então foi Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, e depois de Jeú veio Jeoacás, que Jeú morreu, Jeoacás, e aí está a referência bíblica para você acompanhar onde está. Depois veio Jeoás, e aí quando reinava Jeoás, Eliseu morreu, tá bom? Então esses são os reis de Israel. E os reis de Judá. O ministério de Elias e Eliseu se concentrou em Israel. Sim, se concentrou em Israel e na Síria, que era aquele povo que vivia arranjando briga com Israel, que era um povo ao norte de Israel. Era uma nação ao norte de Israel, vivia brigando. Mas alguns reis de Judá, às vezes, subiam. Nós lembramos aí da aliança de Acabe com Josafá,
Era uma aliança não aprovada por Deus. Deus até usou de misericórdia para com Josafá, mas não deu muito certo essa aliança. Então nós temos aí alguns reis de Judá aparecendo em Israel. E quais são os reis de Judá durante o ministério de Elias e Eliseu em Israel? Reis de Judá eram Josafá, já mencionei para vocês, era um rei bom, tinha ali uns pecados ou outros, mas era um rei bom. Depois veio o rei Jeorão, filho de Josafá, Jeorão, e aí reinou também muito brevemente em Judá. Acasias de Judá também reinou muito brevemente. Aí veio uma mulher usurpou o trono, viu que seu filho tinha sido morto por Jeú, já mencionei para vocês na aula passada, Acasias foi morto por Jeú, porque Acasias estava andando com Jorão, e aí, meu amigo, andou com quem faz coisa errada, também sofreu a punição, sofreu as consequências. E aí ele foi morto. E aí a mãe usurpou o trono. Falou, não tem ninguém, meu filho morreu. E aí veio uma mulher, Atalia. Só que aí esse reinado também não durou muito tempo, porque depois foi ungido Joás. Joás foi ungido rei em Israel. E esse aí reinou bastante tempo. E enquanto reinava Joás, ali Amazias estava sucedendo Joás, Eliseu morreu. Tá bom? Foi assim a linha dos reis de Israel e Judá para vocês se localizarem. E por isso que eu pulei do capítulo 10 para o capítulo 13, porque os capítulos 11 e 12 falam dessa sucessão de reis de Israel e de Judá. Tá bom? As referências aparecendo aí, vocês podem acompanhar. Eu peguei referências só de primeiro reis e segundo reis, porque é o nosso enfoque aqui. Eliseu e Elias estão relatados aqui nesses dois livros, tá? Os livros de 1 Crônicas e 2 Crônicas são os livros que falam acerca desses reis, das suas obras que eles fizeram, mas não aparece Elias e Eliseu lá, tá bom? Então, abra sua Bíblia, segundo livro dos Reis, 13, a partir do versículo 14. Segundo Reis 13, a partir do versículo 14, nós vamos ver aí a profecia final e a morte de Eliseu. Você já deve estar com saudade dele, né? Mas nós vamos ver Eliseu no céu. Será que Eliseu foi arrebatado que nem Elias? Vamos ver. Vejam aí, estando Eliseu padecendo de enfermidade de que havia de morrer, então já sabemos aqui que ele não subiu para os céus, ele morreu de morte morrida, morreu de doença. Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse, meu pai, esse meu pai aparece outras vezes. É um reconhecimento de autoridade, tá? Um reconhecimento de autoridade, não é que ele era pai Eliseu era pai de Jeoás, não é isso. É um reconhecimento de autoridade. Carros de Israel e seus cavaleiros, também é uma outra expressão que mostra que a força, então dá uma ideia de um exército, a força de Israel estava com Eliseu. A força de Deus estava sobre Eliseu e essa força era a força de Israel. Então reconhecendo ali a autoridade e o trabalho daquele homem, a sua posição como profeta. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas, e ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, retesa o arco. Já expliquei para vocês, aqui ó. É colocar a flecha lá no arco e puxar a corda bem forte. Isso é retesar o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abra a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu, atira. E ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Nessa época, Hazael oprimiu os israelitas de um modo assim avassalador. E era profecia de Deus. Hazael foi lá e tem um texto aqui que diz que diminuiu as fronteiras. Sim, diminuiu as fronteiras o quê? Hazael foi conquistando cidades e diminuindo o território de Israel. Hazael foi fazendo isso. Então,
aqui uma última profecia, um último favor de Deus, antes de Eliseu morrer, um último favor de Deus através ali de Eliseu para Israel, para ver se Israel se ligava. Israel, se liga! Veja o que Deus está fazendo por você, Israel. Veja isso. E aqui a nossa mensagem central já aparece. Porque Deus, ao longo de todo o ministério de Elias e Eliseu, deu provas visíveis, deu garantias visíveis de que Ele é o soberano, de que Ele cuida de Israel, de que Israel deveria abandonar os deuses falsos, de que Deus mandava chuva, Deus abençoava, Deus mandava fogo do céu. Deus mostrou para Israel ver. E aqui nós temos a nossa mensagem central. Deus dá garantias visíveis das suas promessas. Como assim, pastor Isaac? Sim, Deus dá garantias visíveis das suas promessas. Deus precisa dar garantias visíveis das suas promessas? Não, a sua palavra basta. Sim, porque Deus não mente. Deus é fiel e Ele não mente. Mas, por causa da dureza do nosso coração, Deus dá essas garantias visíveis. As obras do Senhor testificam acerca do seu caráter fiel. Quando você ora e pede para alguém ser curado, e Deus vai lá e cura, isso é Deus atestando, dando garantias de que Ele cuida de você, de que Ele atende às suas orações. Deus precisava disso? Deus não precisa disso. Mas Ele faz isso porque Ele é bom e Ele conhece a nossa incredulidade. O que é incredulidade? É não crer. O nosso coração duro é propenso a não crer. Então Deus conhece isso e Deus trata de nos dar provas, garantias visíveis. Ele fez isso com o povo de Israel mais uma vez. Mais uma vez. Mas Israel, cabeça dura, não se apartou do mau caminho, não deixou o mau caminho. Vejam aí, flecha da vitória, flecha contra os sírios e Eliseu dando uma profecia que Jeoás vai vencer os sírios. Olha só o versículo 18. Disse ainda Eliseu, toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Aqui o que significa esse trecho? Por que Eliseu ficou tão indignado? Nós não podemos, já expliquei para vocês, nós não podemos dar asas à imaginação, nós temos que trabalhar com o que está escrito aqui. O que dá a entender é o seguinte, que Jeoás tinha muito mais flechas na sua aljava. O que é a aljava? É aquela bolsinha que segurava as flechas, aquele compartimento que segurava as flechas. É a aljava, chama. Aljava. O pastor Nicolas coloca aí para o pessoal saber escrever. Aljava. É a aljava, onde se colocam as flechas. E ele foi lá, atirou uma vez, atirou 2 vezes, atirou 3 vezes. Ele não esvaziou a sua aljava. Por quê? Por quê? É muito nebuloso, mas parece que ele queria continuar ali com algumas garantias ali. Deixa eu manter algumas flechas aqui, para 3 tá bom. Ele não tinha noção ainda da profecia aqui. Ele falou, joga as flechas no chão. Ele foi jogando, 1, 2, 3. Entesaram ali as flechas, 1, 2, 3 e cessou, parou. Mas Eliseu queria que ele esvaziasse a sua aljava, terminasse de jogar as suas flechas, jogasse tudo aos pés de Deus, por assim dizer, e confiasse em Deus. Essa era a resposta que Eliseu esperava. Você deveria confiar em Deus e esvaziar a sua aljava. Mas como você não fez isso, a sua obediência foi meio parcial, só 3 vezes você vai ferir os sírios. Isso não foi suficiente para acabar com eles. Esse foi o grande problema. Não foi suficiente para resgatar todo o território que Israel tinha perdido. Foi bom? Claro que foi bom. Deus lutou ali para Israel e eles recuperaram boa parte do seu território, mas não foi suficiente.
Por quê? Por causa do rei Jeoás. E é até aí onde nós podemos ir, tá bom? Vamos seguir aqui a explicação. Versículo 20. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, acabou. Morreu Eliseu e o sepultaram. Não, Eliseu não subiu como Elias aos céus. Alguns acreditam que Elias subiu também aos céus. Eu não sei de onde tiraram isso. Ora, o bando dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam o homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. O que estava acontecendo? O pessoal estava lá enterrando uma pessoa. Aqui, gente, sepultura não é necessariamente um buraco no chão, mas pode ser um buraco numa pedra. Então, sepultura, não pense que jogou o cara lá no buraco, lá e rapaz. Não, não é. Eles queriam esconder o corpo dessa pessoa com rapidez, porque eles viram lá um bando chegando. Meu, a gente precisa se safar, precisa correr, o pessoal vai matar a gente. Então, eles queriam esconder esse corpo e, assim como vocês viram lá naquelas representações da sepultura de Jesus, por exemplo, tinha uma pedra na frente. Então, eram sepulturas que poderiam ser em rochas, longe da cidade, tá? Não precisava ser necessariamente um buraco no chão. E aqui parece que não era um buraco no chão, na verdade. E aí vejam aí a sequência. Viram um bando, então lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os seus pés. Olha, rapaz, esse Eliseu era poderoso, hein? Era poderoso. Só tocou no cadáver de Eliseu e nos ossos de Eliseu. Parece que aqui não é necessariamente já estava só o osso. Não é isso. Tocou também no cadáver, ali na parte de Eliseu. Demorava para se decompor. Mas tocou em Eliseu e o que aconteceu? Esse homem ressuscitou. Ressuscitou. Tamanho poder ali que emanava de Eliseu. O poder era de Eliseu? Não, gente, claro que não. Quem é que ressuscita mortos? É Eliseu? Não, é Deus que ressuscita mortos. Claro que é Deus. E eu vou explicar para vocês por que esse episódio aconteceu. Vamos só terminar de ler o capítulo. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não o quis destruir e não lançou ainda da sua presença. Olha aqui, mais uma vez, Deus, dando aquela respirada funda, falou, não, eu não vou deixar, o Israel está tão longe de mim, mas eu não vou, por amor à aliança que eu fiz com Abraão, eu não vou deixar as outras nações exterminarem Israel. Versículo 24, morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Agora vocês devem estar se perguntando, por que raios aquele homem ressuscitou? Qual o objetivo dessa história estar aqui? Só para mostrar que Eliseu tinha muito poder até depois da morte? Não dá para pensar assim. Não dá. Por quê? Vejam, notem bem. Eliseu fez uma promessa a Jeoás e morreu. Sim, Eliseu fez uma promessa, uma profecia e morreu. O que acontecia na cabeça dos israelitas? Espera aí, a promessa morreu com ele. Morreu com ele. Quem garante que essa promessa vai ser cumprida? O profeta morreu? O profeta que proferiu a profecia? Olha só, trava a língua, hein? O profeta que proferiu a profecia. Vamos ver se você consegue falar. Ele morreu a profecia junto com ele. Ele falou que Jeoás ia ferir a Síria 3 vezes, mas Eliseu morreu. Então esse episódio aqui do poder ali de Eliseu, do corpo de Eliseu sendo manifesto, serve para quê? Para mostrar que o poder que habitava em Eliseu, que é o poder de Deus, permanecia para além da morte. Então a profecia feita por Eliseu, ela ainda se cumpriria,
mesmo depois da morte, porque Deus iria cumprir, o poder que habitava em Eliseu, que é o poder de Deus, faria cumprir essa promessa. Então, isso era uma prova, uma garantia visível para Israel, para aqueles homens ali que testemunharam, visível da promessa de Deus. Então, Deus faz isso, Deus nos dá essas garantias visíveis, porque nós às vezes funcionamos com base naquilo que nós vemos. Sabe uma pessoa que foi assim? Abraão. Sim, Abraão, pai da fé, ele precisou ali de algumas garantias. Olha só Gênesis 15. Gênesis 15. Abraão, o pai da fé, não é que Abraão estava desconfiando de Deus, não é isso. Não é isso, de forma nenhuma. Abraão em nenhum momento desconfiou de Deus. Aliás, Abraão sempre confiou em Deus, especialmente quando foi provado lá, Deus pedindo seu filho, Isaac, para ser sacrificado. E Abraão foi lá e obedeceu, confiando, mostrando a sua fé, a sua confiança em Deus. Mas lá no capítulo 15 de Gênesis, nós vemos Abraão meio que Deus, na verdade nós vemos Deus dando para Abraão uma garantia visível ali da sua aliança. Veja aí no versículo 7. Versículo 7. Disse-lhe mais, Deus já tinha feito várias promessas a Abraão. Sai da sua casa, da sua parentela, aí de onde você mora, e vai para uma terra que eu vou te dar, essa terra. Tá bom? Deus já tinha feito promessa de descendência a Abraão, e Abraão já estava envelhecendo. Sara era infértil, eles estavam velhinhos. Como é que Deus ia dar filhos a Abraão se ele era velhinho? E Abraão tentou dar alguns jeitos lá, se você conhece a história, mas Deus falou, eu vou dar um filho, vai ser o filho de Abraão e Sara, e ponto final. E aí Deus já vinha fazendo várias promessas, e aí Abraão pega e diz, olha aqui o versículo 7 de Gênesis 15. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, onde Abraão morava, para dar-te por herança esta terra. Joia, muito bom. Perguntou-lhe Abraão, que ele ainda era Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Não é que ele está desconfiando de Deus aqui, não é isso. Mas ele queria ver algo, ele queria ver. E olha só o que Deus preparou para Abraão. Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as árvores. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. E aí, se você continuar na leitura, você vai ver que o próprio Deus desceu, fez, claro, recair ali um sono profundo sobre Abraão, e o próprio Deus desceu e consumiu aquelas carnes, né, aqueles animais, e deu assim a Abraão uma garantia visível da sua promessa, das suas promessas, a terra e a descendência, por meio de Isaac. Então Abraão se contentou e parece que o ânimo de Abraão foi redobrado ali. Ele, Deus veio aqui, firmou uma aliança comigo, eu estou vendo aqui o que aconteceu e agora vamos para cima, vamos para frente, tá bom? Israel, na época de Moisés, teve várias demonstrações, vários sinais, várias garantias visíveis das promessas de Deus. Moisés estava ali para libertar o povo, para tirar o povo da opressão do Egito. E o que Deus fez? As 10 pragas do Egito. Deus mostrou ali o seu poder, dando a eles provas visíveis. E o que mais Deus fez no deserto? Deus continuou mostrando, dando provas visíveis do seu cuidado ali através do maná, através das codornizes, cuidando através das águas de Meribá. Deus dando provas visíveis de que iria cumprir as suas promessas, e de fato as cumpriu, colocando Israel na terra que ele havia prometido. Isso aconteceu e o povo viu com os próprios olhos. Deus precisava dar essas garantias?
Mais uma vez, Deus não precisava, por causa do seu caráter santo, reto, sua palavra que não tem mentira, que ele cumpre. Mas o povo, coração duro, nós somos mais ou menos assim, né? E Deus dava por quê? Por causa da incredulidade do povo. E na vida de Elias e Eliseu? Nossa, Deus apareceu várias vezes, várias vezes. Eu ia pedir um desafio para vocês, mas não vou mais. Pedir um desafio para vocês detectarem as provas visíveis de Deus, mas você já tem um desafio da aula passada para fazer, então faço e tenho que estudar também para a prova de outubro, tá bom? Mas na vida de Elias e Eliseu, Deus mostrou aí que é Ele que dá o alimento, que Ele que sustenta, Ele que deve ser adorado e não Baal. Deus fez tanto por Israel, mas mesmo assim Israel não se desviou do seu mau caminho. Isso acontece conosco, sabia? Quando nós oramos, Deus responde. Quando nós acordamos, tudo que nós temos, tudo que você tem aí na sua casa, o alimento, o seu papai, sua mamãe, a sua escola, suas roupas, tudo isso é prova do amor de Deus por você, é uma prova visível. Você vai manter o seu coração duro, que nem o coração de Israel, que nem o povo de Israel? O objetivo não é esse. Deus dá essas provas para que nós confiemos ainda mais nele, amemos ainda mais ele, nos apeguemos ainda mais a ele. É isso que essa deve ser a nossa resposta. Vendo, o Senhor respondeu às minhas orações. Olha tudo o que eu tenho. É prova visível do amor de Deus, é garantia visível das suas promessas. Ele prometeu que vai cuidar de mim. Não prometeu? Prometeu. Deus cuida de nós, ele está prometido isso. E eu tenho comida, tenho os meus pais, tenho bebida, tenho roupas, tenho tudo e muito mais do que eu preciso, eu tenho. São garantias visíveis das promessas de Deus. Mas existe uma garantia visível que nós não podemos ignorar. Sim, nós temos uma garantia visível hoje que nós não podemos ignorar. Essa garantia visível das promessas de Deus, na verdade são duas. Vocês já estudaram Efésios 1 e sabem que o Espírito Santo de Deus é garantia da nossa redenção futura, tá? Da nossa herança. Nós vamos receber uma herança com Cristo no futuro. E o Espírito Santo garante que essa herança será paga a nós. Então mas essa não é uma esperança visível, por assim dizer. Nós temos, não é uma garantia visível, por assim dizer, mas nós temos uma instituição que é a garantia visível do cumprimento de Deus acerca dos seus planos, acerca das suas promessas. Essa garantia visível é a igreja. É a igreja. Mas nós podemos ver a igreja? Sim, nós podemos ver a igreja. A reunião dos crentes em Jesus é a igreja. As igrejas locais que nós vemos. Vocês veem aqui na Igreja Batista Redenção, é uma igreja. E essa igreja dá testemunho de que Deus cumprirá as suas promessas. Quer dizer, Deus já cumpriu. Claro, Deus cumpriu a promessa de Jesus, do Messias, e nós cremos nessas promessas, nós aceitamos essas promessas, é garantia das promessas que já foram feitas e foram cumpridas, e é garantia também das promessas que serão ainda cumpridas. A igreja é isso. Abra sua Bíblia aí na verdade, não precisa abrir não. 1 Timóteo 3,14 diz que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade é algo visível. Então nós vemos na igreja, a reunião dos crentes, na igreja, a defesa ali da verdade. Ou nós vemos a representação visível da verdade. Essa verdade compõe, claro, as promessas de Deus. E em Mateus 16, 18, Jesus falando com Pedro, diz que ele responde a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus falando isso para Pedro. Então a igreja vai existir até Jesus voltar. E a igreja é uma garantia visível do cumprimento das promessas de Deus. Sim. E a igreja vai sempre existir até Jesus voltar para buscá-la, para levá-la ao céu. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa promessa. Você vive por essa promessa?
Eu não vejo a hora de estar no céu. Claro, às vezes precisamos passar pela morte, mas se Jesus voltar antes, não precisa. Vamos subir que nem Elias. Olha só que legal, que nem Elias, sem passar pela morte. E é essa esperança que me move, porque eu quero estar com o Senhor. Essa vida aqui é só passageira. Claro, nós devemos servir a Deus, não podemos ignorar as nossas responsabilidades aqui. Então nós devemos viver pensando nas promessas de Deus, e Deus dá garantias visíveis dessas promessas. Fiquem com Deus. Essa foi a última aula da vida de Elias e Eliseu. Semana que vem começamos uma série nova, surpresa. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.